galera, começando aqui mais um FIADcast. Estou muito feliz com o nosso terceiro episódio, posso assim dizer. Estou aqui hoje novamente com o pastor Matheus, Fabel, nosso líder de louvor aqui da igreja. E hoje especialmente trouxe aqui duas pessoas muito especiais para mim, que são meus primos, Ananda e André. E aqui a gente vai tratar hoje um pouco de um tema que eu levantei aí, que foi influência secular dentro da igreja. Eu trouxe eles para bater esse papo com a gente. Mas primeiro eu quero que eles falem um pouquinho sobre eles. Vou passar já a palavra aqui para Nando e para o André. Beleza. É um prazer estar aqui, né? Eu conheço o Léo, meu primo, que eu irei me casar com a prima dele, né? E é um prazer estar aqui, cara. Me chamo André, tenho 18 anos, faço 19 mês que vem. Inclusive me deem café, é o que eu mais gosto de tomar. A gente começou a liderar os adolescentes da nossa igreja. A gente é lá da Bola de Neve, né, da sede, ela fica lá na Lapa. E a gente começou a liderar os adolescentes, vai fazer um ano, né, mano? Vai fazer um ano, então assim, tem sido um tempo muito precioso, lidar com o futuro da igreja Bola de Neve, digamos assim, né, da Bola de Neve lá da sede. E tem sido uma experiência incrível, cara. A gente tá ansioso e tá feliz por estar aqui. E é isso. Top. Nandinho, quer falar? Eu sou a Nanda, tenho 21 anos, sou noiva do André. Que é isso, ele já falou um pouquinho, não tem muito o que acrescentar. De Bola de Neve, né? A gente é líder. Somos líderes do Bola de Adolescentes. Sim, faz um ano e é isso. Que legal, eu fiquei muito feliz quando eu chamei eles. Foram as primeiras pessoas que eu pensei desde quando a gente começou com o projeto do FIADcast, que foi trazer eles dois, porque são muito jovens e são muito influentes dentro da igreja. Influenciam muitos jovens, eu acompanho não tão de perto, porque somos de ministérios diferentes, mas estou sempre conversando, a gente está sempre trocando uma ideia. Eu acho muito bacana o trabalho deles. Então, para a gente começar, já vamos começar aqui com uma pergunta que o pessoal, a gente levantou uma caixinha de perguntas, que como a gente sempre faz lá no Instagram, e o pessoal já começou mandando aqui. Primeiramente o pessoal quer saber qual a influência secular e mais predominante nos dias de hoje. Aqui, aberto para todo mundo aqui comentar, quem quiser falar, o pastor também. Beleza. Tem bastante conteúdo. Cara, eu queria começar, acho que como esse é o tema central desse episódio, que é o secular, etc. Eu acho legal, antes da gente entrar nas perguntas, e para responder essa pergunta já, a gente deixar definido o que é o secular dentro da igreja, o pensamento secular, gospel, sagrado, do demônio, santo ou não. E eu acho interessante, para a gente criar uma linha de raciocínio legal aqui hoje, a gente traçar a origem dessa parada. A origem do pensamento, o que é, o que a escritura diz acerca disso. E, cara, eu queria começar esse podcast com esse tema e respondendo essa pergunta, falando que Deus não está numa caixa, tá ligado? Uhum. Tem uma música da Ana Rock, que ela é da nossa igreja, que ela canta assim: ele não se encaixa na caixa que a sociedade impõe, ele é muito mais. Então eu queria começar com essa frase, tipo assim, Jesus ele não se encaixa em uma caixa que os homens impõem, nem que um pensamento antigo impõe, porque nós cremos que Deus ele reina sobre tudo. Sim. Que ele é o Senhor sobre tudo, saca? Então, eu queria começar primeiro definindo o que é o secular. O que é o secular? O sentido mais legal que você vai encontrar pelo Google é, cara, secular tem a ver com o mundo, com uma era vindoura e com uma parada que vai passar. É isso. Sempre quando você vai ver sobre coisas seculares, são coisas que irão passar, coisas que vão passar. Então, cara, qual que é a origem disso? Qual que é a origem dessa parada? Porque desde quando eu nasci, eu escuto dos meus pais, das minhas avós, de anciãos da igreja, e eu queria chegar nesse ponto aqui também hoje, né, pra gente honrar também os anciãos e pegar essa linha de pensamento, mas música secular, cabelo secular, barba secular, celular secular, energético secular, mesa secular. É pecado ou não é pecado? E, cara, se a gente for ver mais fundo nesse tipo de linha de pensamento, é uma linha de pensamento, por exemplo, vamos lá, os pais da igreja. Tá ligado? Todo mundo sabe dos pais da igreja. Os pais da igreja, eles foram muito influenciados por um pensamento grego da época, certo? Então, os pais da igreja foram influenciados por um pensamento grego da época, mais especificamente o pensamento grego de Platão. Especificamente o pensamento grego de Platão. E qual que é esse pensamento sobre secular e sagrado? Que pensamento é esse?
Se você, tipo assim, for pesquisar essa metodologia, você vai ver 2 triângulos, um apontando para cima e outro apontando para baixo. Mas eu acho que pra galera que está assistindo e pra gente entender também, vamos pensar em 2 esferas, certo? Então, Platão ele acreditava numa esfera superior e numa esfera inferior. Na esfera superior era tudo que era espiritual e ele acreditava que era, por exemplo, o certo, tá ligado? Então vamos pensar assim, superior, espiritual e o que é certo. A esfera inferior é o mundo físico, são elementos físicos e ele acreditava que era inferior. Resumo do resumo do resumo do resumo, o que é espiritual é bom, o que é natural é ruim. Esse é o pensamento que Platão tinha. Só que esse tipo de linha de pensamento, ele aponta muito para o gnosticismo, que é resumo do resumo do resumo do resumo. Eles têm muita dificuldade de crer que Cristo vem em carne. Então para eles é como se Cristo fosse, sei lá, um fantasma, um ser que andava flutuando, mas não era um ser físico. Uma energia também. Exato. Só que a gente vê que na escritura que o verbo se fez carne, mano. Exato. Então é completamente antibíblico. Tanto que os cristãos combateram muito. Paulo combateu muito esse tipo de pensamento gnóstico. Então, certo, partimos dessa linha. Esse tipo de pensamento, ele aponta, por exemplo, vamos lá, secular, sagrado. A gente tem 2 pontos aqui, certo? Esses 2 pontos, esse tipo de pensamento, crê que são pontos separados. Então a gente tem A e B, a gente tem preto e branco, são coisas separadas de si. Então, por exemplo, na era medieval, padre, monge, era considerado uma profissão santa, uma profissão que é superior. Agora, sei lá, um cara que trampa de iFood, um cara que trampa em qualquer outro meio que não é gospel, esse pensamento considera inferior. Resumo do resumo do resumo do resumo. Vamos para a prática. Superior, tudo que é crente. Então, a igreja, os ritos religiosos, ler a Bíblia e orar. O aspecto inferior da parada, todo o resto. Viver a vida. Jogar uma bola, cortar o cabelo, fazer um risquinho na sobrancelha, comprar um relógio, quebrar o relógio está quebrado, pior que eu vi. Quebrou demais. Mas esse é o tipo de pensamento, mano. Então, a gente estabeleceu agora da onde que veio esse pensamento, certo? Influência de pensamento grego, certo? Que é essa divisão de sacro e profano. Então, santo e não santo, certo? Só que a gente crê que Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E aí eu queria que você repetisse a pergunta de novo para eu conseguir responder. Que a gente partiu da origem agora. Qual a influência secular mais predominante nos dias de hoje? Dentro da igreja, né? Dentro da igreja? Exato. Pra gente limitar, porque se a gente for falar Sim. secular no geral... Sim. Cara, eu acho que dentro da igreja... Vocês lembram daquele versículo que Paulo fala sobre o principado e potestade? Sim. Que a nossa guerra não é contra o morador de rua que estuprou uma menininha, mas é contra os principados e as potestades. Sim. Então a minha guerra não é contra, por exemplo, o Léo. É contra quem está falando pelo Léo. Tá conseguindo entender? Sim. Só que existem extremos desse tipo de interpretação. Tem gente que pensa que, cara, nossa guerra é contra principado e potestade, então me dá uma espada santa de fogo, eu vou virar o cavaleiro do zodíaco e vou flutuar. Só que quando Paulo ele fala sobre isso, ele está falando de estrutura de pensamento. Estruturas de pensamento que se exaltam contra o conhecimento pleno de Deus. Então nós não, o secularismo é diferente do secular. Então tem muita gente, e principalmente a galera da velha guarda, eu respeito isso, não tem problema. Por exemplo, vamos pintar a igreja de preto. E os anciãos da igreja, mano, bate o pé. Não, a gente não vai pintar a igreja de preto. E aí fica essa guerra da nova geração com a velha geração, um desrespeitando o outro, e os dois, tá entendendo? Sim. Então para muita gente, o preto na igreja é o secular entrando. Para muita gente, o risquinho na sobrancelha e eu estar de boné aqui é o secular entrando na igreja. Sim. E o Brasil passou muito por esse movimento. De cara, se você não usa uma saia até lá embaixo, ou se você não usa um terno, ou se você corta o seu cabelo e faz um degradê, você está errado. Você
Você tem que seguir um padrão. É tipo o exército brasileiro, tá ligado? Sim. Então, existe um padrão. Tudo que fugia disso, secular entrou na igreja. Só que a gente aprende sobre as doutrinas também. Sim. Tá ligado? A gente aprende sobre as doutrinas. Então, cara, tem igreja que, como igrejas que eu já frequentei, que, cara, acho que é alguma coisa sobre fazer barba, eu acho. Tipo, o cara tinha que deixar a barba feita, ou alguma coisa sobre barba. Sim. Cara, e amém, tá ligado? Eles têm um tipo de interpretação do texto bíblico que fala sobre isso, que Paulo fala sobre isso, e nós temos outro. Só que o que é o secular, o raio secular na igreja? Estruturas de pensamento. Esse é tipo assim, o feeling da parada. O que é o secular na igreja? É o iPhone? É o Apple? É o energético Monster? Não. É estrutura de pensamento que se exalta contra o conhecimento de Deus. O que a gente vê mais hoje em dia sendo adulterado? Graça. As pessoas distorcem graça. As pessoas pregam em altares de domingo uma graça falsa e barata, que não é a graça de Jesus. Então cara, às vezes a gente bate o pé nessas paradas, mas são coisas muito sutis, velho. São pequenos pensamentos que vão entrando dentro da igreja, que não vai muito para esse lance de doutrina, mas vai muito mais para as coisas elementares do evangelho. Básico, tá ligado? Como, por exemplo, o quê? Pensamento. Por exemplo, qual que é a sua visão sobre graça? Qual que é a sua visão sobre escatologia? Qual que é a tua visão sobre Jesus? Homem, por que ele não veio como mulher? Então, peraí, Jesus ele era 100% espírito ou 100% carne? E aí a gente já entra em outras coisas, tipo, por exemplo, o materialismo, que é outra coisa também que a escritura combate. Então são pequenitos pensamentos que vão tentar, abre aspas, mudar as coisas elementares do evangelho. Que, mano, é tipo literalmente o arroz e feijão. Barra heresias. Barra heresias, uma possível heresia. Então... Tem muitas heresias. Você vê que pessoas pregam e batem na tecla sobre muitas heresias. A gente vê muito isso mesmo. Sim. E faz sucesso. Faz sucesso. Exatamente. Mas, amor, você tem mais algum exemplo para citar sobre as coisas elementares? Não, acho que heresia, acho que tipo, se encaixa. Se encaixa no geral. Sim, no geral, assim. Eu acho que é isso. A igreja, e eu falo isso com muito temor, porque eu tenho 18 anos e obviamente eu estou falando da igreja com I minúsculo, não é a igreja gloriosa. Uhum. A igreja, nossa, tá ligado? Vamos levar isso pra gente. A gente que tá aqui nessa mesa. A gente tem que tomar cuidado com as estruturas de pensamento que entram dentro da nossa igreja. Sabe? Muito menos do que o cabelo com gel, o bonezinho, ou o cabelo com, sei lá, pintado de loiro. Mas é muito mais pequenas coisas que tentam mudar coisas essenciais e elementares do evangelho. Tipo um fundamento, tá ligado? É isso que a gente precisa se atentar e constantemente guerrear contra isso. Que essa é a nossa guerra, principal dos protestantes. Exato. Então você acha que essa é uma das maiores influências seculares que existem dentro da igreja? Sim. Praticamente a heresia entrando e mudando o pensamento básico Exato. e estrutural. Elementar, sim. Tanto que se você senta com... Eu me incluo nisso. Se você senta com a maioria da galera hoje, você pergunta essas pequenas coisas. Mano, o que você entende sobre salvação? Ligado? O que você entende sobre graça? Redenção? Qual é a sua visão sobre pecado, mano? Por que você nasceu? Qual que é o sentido? As pessoas não sabem, tipo assim, te responder isso. Tipo, mano, não sei, eu vou pro culto de domingo, sinto um arrepio, caio no chão, choro, mas eu não sei defender a minha fé. Por exemplo, a existência de Deus. Tipo assim, uma coisa básica que a gente precisa saber, e eu me coloco nisso, só que a gente tem essa dificuldade, mano, de argumentar, tá ligado? De abraçar essa cosmovisão secular. Acho que é que na verdade as pessoas têm vivido um evangelho cru, né? Que vivem por aquilo que ouve, mas não vai atrás de aprender. E não só no evangelho, mas eu falo isso em toda a política, assim. Se você parar para perguntar alguém sobre a política, ela fala, eu voto no Bolsonaro porque minha família vota no Bolsonaro. Aí eu voto no Lula porque o Bolsonaro é genocida. E essas são as palavras que você realmente ouve, mas você não sabe. Se você parar para debater e para perguntar para pessoas que não têm estrutura e fundamento sobre o que fala, porque ouviu de uma pessoa que é influente para ela, ou seja, ouviu de uma pessoa que meu pai falou, meu pai é uma pessoa super influente para mim, é um herói, aí ela ouve do pai e vive daquilo que ouviu, mas não daquilo que ele buscou aprender. E eu falo que as pessoas têm sido pessoas que pararam de ser pessoas visuais, que é muito importante você ler, você buscar conhecimento, você se estruturar em cima de um assunto e começaram a ser pessoas auditivas, pessoas que vivem por aquilo que ouve, mas não por aquilo que
vê e que busca aprender e a enxergar. Isso é essencial, isso que você falou é muito importante, porque secular não é só, como as pessoas falam, Superficial, né? superficial, porque as pessoas olham a palavra secular, quando você já pensa em secular é tatuagem, é piercing, é música, e principalmente porque música secular tem um nome de secular, as pessoas já olham e analisam muito música, piercing, tatuagem, quando na verdade o maior problema não está nem em cima disso. Tem coisas piores que estão por trás disso, que a gente aos poucos vai adquirindo, que são as pequenas raposinhas que vão destruindo uma vinha e acabam com um grande evangelho e uma grande fé. Por isso que você vê hoje pessoas dentro da igreja que são mortas praticamente, é isso que eu falo. Porque não sabem por onde começaram a morrer, mas sabem que estão mortas, mas não sabem nem por onde começar de novo, porque não sabem de onde veio a morte. Não sabe como recomeçar, porque não sabe de onde falhou, não sabe aonde errou. Sim. Porque deixaram raposinhas e heresias tomar conta. Pequenitas, né? Pensamentos que não sabe defender a fé, não sabe, são pequenos pensamentos que são bem simples e básicos, porém são aqueles que têm instruído bastante. Bem legal. Cara, pegando de gancho isso que ele falou, lá sempre quando a gente prega para os nossos adolescentes, e eu sou bem intencional nisso nos discipulados, me questiona não. De altar eu falo assim, cara, beleza, eu tô pregando aqui, todo mundo caindo, tal, mas quem te garante? Tipo, vai atrás do que eu tô pregando. Pega o tema da mensagem, sei lá, preguei sobre imagem e semelhança de Deus, preguei sobre Imago Dei. Mano, e aí? E se não for isso? Mano, vai atrás, pega a sua Bíblia durante a semana e caça o tema. E vê e bate de frente comigo para ver se o que eu tô falando é certo ou se o que eu tô falando é uma tremenda bobagem. E a gente ensina isso pros nossos adolescentes. E sabe o que eu acho muito interessante? Que eu vejo que as pessoas criticam muito, pelo menos no meio pentecostal, o meio worship. E eu acho isso muito, muito péssimo, porque se você parar para não criticando, eu sou pentecostal e não estou criticando nem o povo pentecostal, nem o povo worship, mas eu estou fazendo uma analogia, que eu vejo muito, pelo menos nas igrejas que eu vou e eu participo. Você vê pessoas indo para a igreja, mas não para entender a palavra, não para entender, mas para receber uma palavra de conforto pelo momento que ela vive. E esse é o maior problema, porque são pessoas que se conformam com uma palavra de conforto que vem do altar, recebem aquilo e para ela acabou. Ah, Deus falou comigo e acabou. Só que não vai atrás de estudar o texto, não vai atrás de viver com Deus, não vai atrás de uma libertação. Você quer ver quantas pessoas me procuram que é libertação toda semana? Toda semana você vai expulso o demônio, porque existem demônios que ele sai, só que ele volta. Você faz o trabalho de libertação 15 vezes, aí você pergunta pra pessoa, e aí, mudou? Só, pastor, faz o trabalho de libertação de novo? Qual que é o problema? Porque não conhece... Tá achando que você entende? E o problema é esse, porque as pessoas, elas levam o evangelho como isso, somente. Elas levam como se fosse um hospital apenas, não que não seja, é também. Sim. Mas só vai até o hospital quando está doente. E esse é o problema, porque o hospital não pode ser lugar só para ir quando está doente. Igreja também é um ambiente de festa, também é um ambiente de alegria, também é um ambiente de felicidade, também é um ambiente de estudo. Então, você não pode limitar a igreja a um hospital, porque um hospital é um lugar onde você se trata, e se você parar para lembrar de um hospital, você não quer mais ir lá, porque suas piores experiências foram no hospital. Então, quando você remete a igreja a um hospital, você está tratando a igreja de uma forma herege também, porque você está colocando a igreja como um ambiente que você vai, se cura, e você não precisa voltar tão cedo, a não ser que você trabalhe nela tão cedo. Por quê? Porque você já está curado. Ou que você precise novamente. A não ser que você precise novamente. E esse é um Deus que, na verdade, é uma heresia, porque é um Deus que te dá, você vai embora, não volta para agradecer. O sol brilha para todos, a Bíblia diz isso, para o ímpio e para o justo. Só que o problema é que tem muito justo que está se tornando ímpio porque vai para a igreja acreditando ser um hospital. Sim. Enfim, então esse para mim é um tema, tudo que a gente está falando aqui são pequenos temas que a gente tem achado como se fosse tatuagem é o problema, brinco é o problema não é nem só esse, o problema é pessoas que estão dentro da igreja que não querem estudar. Isso já é é o secular dentro da igreja, pessoas que estão dentro, mas não querem entender o tema aqui. O problema é a falta de conhecimento das pessoas. Exato. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Exato. Muita pessoa está aprisionada e presa porque não conhece a verdade. Sim. Aí você fala, você se sente liberta? Me sinto, mas passa uma semana, ela te procura de novo, não está bem de novo. Por quê? Porque não conhece a verdade, não estuda sobre a verdade, não pesquisa sobre a verdade. Enquanto o evangelho for o evangelho cru, como eu falei no início, as pessoas elas sempre vão andar doentes. Sim. E com o secular dentro de si, para não fugir do tema. Cara, a gente falou isso para uma amiga nossa hoje, né, para uma adolescente. Criar raízes, velho.
Mano, você pode ser um adolescente de 14 anos e um adulto de 30 que acabou de se converter. Se o cara não cria raízes, ele é levado pelos ventos de doutrina, mano. Então, pegando esse gancho que você falou, que eu acho que é muito específico, quando eu brinco que eu me converti em 2020, mano. Pra mim foi o ano que eu me converti. Porque foi quando eu descobri Jesus. Eu descobri o lugar de oração, eu descobri o secreto com o Senhor, eu descobri, cara, meu Deus, tipo assim, eu fecho a porta do meu quarto e ele tá lá, eu me relaciono com ele. Só que, conforme foi passando o tempo, eu reparei que o que mais falta em todos é tempo com Deus. A gente conversou isso com um casal de amigos ontem. A nossa geração, num geral, levanta sempre Moisés. Sempre. Pastor, busca pra mim, pastor. Sobe lá no monte, você vê o que Deus fala. E aí você fala, por quê? Porque eu tenho preguiça de subir o alto lugar, de pagar o preço, de amar o Senhor e de ir pra cima, mano. É isso que eu mais vejo. Quando eu descobri... Contextualiza o negócio de Moisés. De Moisés? É. Cara, resumo do resumo. É o meu bordão. Mas a galera não sabe se relacionar com Deus. É isso que eu vejo. É por isso, irmão, que eu já discuti uma vez e eu não queria. A gente estava saindo de um lugar, de uma ministração numa casa de recuperação, né? E aí a gente voltando, o rapaz, ele tipo tem, sei lá, 40 anos de idade. A gente entrou no carro, a gente indo embora e ele falou assim, mano, o que você acha de música secular? Eu falei, mano, eu não acredito que ele tá... Mano, 8 anos de igreja, macaco velho de igreja, ele tá perguntando esse bagulho pra mim, mano. Eu falei assim, irmão, não tô a fim de falar disso agora, mano. Vamos reservar esse momento pra... Não, irmão, eu quero saber a sua opinião. Beleza. Comecei a conversar com ele. Falei, irmão, olha, eu interpreto assim. Eu creio que a Bíblia, ela fala assim. O beabá da parada, tá ligado? A gente começou a discutir. Não conseguiu entender. Porque o cara não tem nem a maturidade de escutar uma opinião diferente da dele. Só que se você pega a raiz dessa galera que fala de tatuagem e de música secular, a grande maioria esmagadora não tem tempo com Deus. Levanta Moisés, levanta seja lá quem for, para não passar pelo processo de perguntar pro Senhor. Jesus, o Senhor gosta que eu escute? Jesus, eu faço isso daqui ou não faço isso daqui? Jesus, eu corto ou não corto? Jesus, o que o Senhor gosta? Sabe por quê? Você lembra quando Jesus fala, se teu olho te faz pecar, você arranca? Tá, mas é o seu olho, não é o meu. Então se a música secular faz você pecar, arranque a música secular de você, não de mim, velho. Tá entendendo? Se é o seu ponto fraco, pô, mano, eu escuto um Coldplay, eu me lembro da faculdade quando eu bebia, e aí eu fico mal, glória a Deus, irmã, mas é o seu olho, não é o meu olho. Então crie raízes em Deus, porque você não vive numa bolha, você vive no mundo, cara. Você vive o mundo, você trabalha, você pega transporte público, você não vive na bolha gospel. Então tenha a maturidade de saber que o teu pastor, por exemplo, escuta Coldplay. Crie raízes em Deus, mano. Eu acho que isso daí é tudo uma questão de ter intimidade com Deus, né? Exato. Que nem quando o irmão falou aí irmão, ora por mim. Cara, eu era muito assim. Tudo que eu ia fazer, mãe, ora pra mim, mãe. Tira uma palavra. Até que um dia a gente foi numa comunidade, eu não tinha fé na minha oração. Tipo, não sabia, qualquer coisa acomodado, vamos dizer. É que a do pastor é sempre mais forte. Acomodado, eu sempre fui pra minha mãe, ora por mim, tira uma palavra. Que eu acreditava, eu falei, meu Deus, fala com ela pra caramba, então eu vou falar com ela. Até que um dia a gente foi numa comunidade, eu e a minha esposa, a gente era do ministério, a gente foi numa comunidade levar umas coisas que a gente tinha arrecadado pra uma mulher que estava grávida, a gente tinha feito um arrecadado tipo um chá de bebê, a gente foi levar. A gente chegou lá, ela falou assim, ela tá na casa de fulano, não tava num barraquinho um pouquinho mais pra frente. Aí a gente pegou e foi lá levar. Chegando lá, tinha um rapaz doente. Tinha um rapaz que estava enfermo, com a perna inchada, cheia de dor e não conseguia pôr a perna no chão. A minha esposa, aquela bênção, que Deus colocou no meu caminho, chegou pra mim e falou assim, não, peraí que o Fábio ora por ele. Eu falei, pensei comigo, falei, caracas, velho, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, eu não oro por mim, como que eu vou orar por uma pessoa? Aí ela falou, não, ele vai orar por você. Eu falei, seja o que Deus quiser, coloca nas mãos de Deus e vamos embora. Aí eu orei pela pessoa, coloquei a mão lá, orei pela pessoa. Quando foi, no outro dia, a gente encontrou a menina na igreja. Ela, a minha esposa falou, e o rapaz, parou de tomar os remédios, a perna dele... Aí a partir daquele dia, eu já não tô mais assim, tudo, tipo, eu pego, oro, aí quando às vezes tem determinadas coisas, eu falo, mãe, ora por mim, mas a maior parte das coisas eu estou assumindo a responsabilidade. Eu passei a ter mais intimidade com Deus. Uau.
Foi aquilo que ele falou no início. A gente limita o Espírito Santo numa caixinha. Uma caixa. E não é assim. Tipo, a mesma coisa que o Espírito Santo faz nele, ele pode fazer em mim. Entendeu? Ele pode fazer no Léo, ele pode fazer em você, tanto no Mateus. Então a gente não pode limitar o Espírito Santo dentro de uma caixa. Exato. Porque senão a gente rebaixa ele a um nível que não é de glória, sabe? Cara, tem um menino que eu discipulo. Tem gente que tá vivendo dentro da lei ainda, né? Exato. Igual que você falou de Moisés. É. E só que o negócio se rasgou, a gente tem contato direto. E tem muita gente que não entende isso aí. Exato. É só o pastor. Ó, pastor ora pra mim. Sacerdote. Só o Entra no sacerdote. Santo dos Santos. Só entra e o profeta traz a resposta. E tem muita gente vivendo nesse tempo. Isso é terrível, Sim, triste. cara. E é o que mais. A gente até às vezes fica chateado, porque você vê que pessoas congregam, pessoas sentam, assistem, aprendem, até tem oportunidade, só que chega no fim do culto você vê que ela não acredita nela mesma. Então ela não faz uma oração por ela. Mas todo culto a pessoa chega pra você e fala assim: pastor, faz uma oração pra mim. Sim. E eu não tô criticando isso, porque eu entendo que às vezes é até mesmo uma falta de ensinamento, uma falta de um vídeo como esse, de assistir um podcast como esse. E são processos também. São processos de aprendizado. Você viu o Fábio, quanto tempo você tinha de igreja quando isso aconteceu, Fábio? Na hora que eu fui orar pela pessoa, era o quê? Tinha uns 2 anos de ministro que eu tinha aceitado Jesus, tinha me firmado. 2 anos, batizado. cara. 2 anos. Então, assim, tem gente que chega aí, pede oração diária, você tem que chegar e falar assim, ó, acredita na sua oração, começa você a orar, por quê? Porque você tem contato direto, as pessoas têm que aprender a ter intimidade. Sim. Pode falar. Cara, você. pegando de gancho daí, eu acho super interessante, porque eu comecei a discipular um menino esse ano. E aí a gente tava no evangelismo, né? Meu pai, ele fundou um evangelismo lá em Osasco, o nome é Projeto Barak. E aí a gente sai todas as semanas entregando marmita em Osasco, mas a marmita é uma isca. Isso daí já pode até ser um corte para uma polêmicazinha. Por quê? Morador de rua não precisa de marmita, mano. Sim. De verdade. Eu tô a tempo suficiente na rua pra bater no peito, discutir com quem for, porque morador de rua não precisa de marmita, mano. Não precisa de roupa. Eles precisam da cruz de Cristo, velho. É incrível isso, incrível. E toda semana a gente tá lá, esse menino chegou e tal. E aí tinha um cara que ele chegou mancando, eu cheguei e perguntei, o que foi? Minha perna é menor do que a outra. Falei assim, sua perna é menor do que a outra, então. Ele falou, E aí eu chamei ele, né? Falei, irmão, chega aqui. Que é o menino que eu disputo. Ele chega aqui. Qual é o seu nome, rapaz? Cláudio. Beleza, Claudinho? Beleza. Ora pela perna dele. Dá ordem. Fala assim, perna cresce em nome de Jesus. Vai segurar a perna dele, você vai ver a perna dele crescer. Não, mano, Não, mano, mas eu não sei. Não, faz o que eu tô falando. Pegou a perna do cara, do senhor. Perna cresce em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A perna do cara cresceu. Ele, tipo assim, foi um bagulho que marcou ele. Ele ficou, tipo, umas 3 semanas falando, irmão, a perna cresceu na minha mão, velho. Mano, tipo assim, então eu acho que a gente precisa ser muito intencional, principalmente nos nossos discipulados, pra mostrar pra pessoa que, a gente não é Moisés, e pra levar os olhos dessa pessoa pra Cristo. Tipo assim, nós temos igual acesso ao Pai. É igual, mano. É igual. O mesmo Cristo que o pastor sobe para ter um encontro é o mesmo Cristo que uma recém-convertida pode subir. Então, o que a nossa geração mais precisa? Intimidade. Intimidade. Sim. Você chega aqui, por exemplo, metade da sua igreja é adolescente, certo? A grande maioria. Até mais, deve ter mais. Então, a grande maioria esmagadora dos adolescentes hoje tem problema com o quê? Sexualidade. Vai sair um pouco, mas vai fazer sentido. Sexualidade. Então você chega, você senta com o menino. O que foi, meu filho? Caio em pornografia. Você cai com pornografia? Então vamos lá, meu filho, vamos andar junto. Você anda com o cara. Só que, enquanto esse cara não subir no lugar de intimidade, ele não vai parar de cair nisso. Sim. De verdade. Ele não vai parar de cair nisso. Então o que mais a gente é intencional é falar pro jovem adolescente, cara, você sabe por que você nasceu? Vamos pegar Gênesis 1? Por que Deus criou o homem? Qual que é o sentido da vida? Pra que você vive? Você vive pra fazer faculdade, ter uma vida legal, ter um carro legal, ter o iPhone do ano, casar com uma esposa top, ter uma vida instável e ir pra igreja no culto de domingo e ser obreiro e... É isso. Porque, cara, se for isso, de verdade, não, se for isso, não rola. Não rola. Por quê? Você pode fazer todas essas coisas, como eu fiz durante 3 anos. Muito mais novo, mas eu servia no Ministério de Louvor. Só que eu tava atrofiando, Matheus. Sabe por quê? Não tinha evangelho na minha vida. Não tinha vida com Deus, irmão. Eu não conhecia Jesus.
Quando eu conheci Jesus, foi o primeiro amor que você falou no outro podcast, no primeiro podcast contando seu testemunho. Cara... 2020 também. 2020. Foi meu primeiro amor 2020. Foi o Porque primeiro é um amor. divisor de águas pra Cara, muita gente foi incrível. na igreja, né? Eu pegava a bicicleta, eu rodava Osasco sozinho, indo atrás de cura. Porque eu abri a escritura e, peraí, mano, isso daqui que tá escrito é real. Então os dons, cara, então é acessível pra todo mundo. Não é só o meu apóstolo, eu posso ir também. E eu pegava literalmente, todo final de tarde, 5 horas da tarde, eu pegava minha bicicleta, rodava a região de Viliara, lá em Osasco, atrás de enfermos. E as coisas aconteciam, mano. As coisas aconteciam. Então, a gente não nasceu pra frequentar uma igreja, pra casar, pra ter uma vida estruturada, pra ser o mais top. Antes de tudo isso, tem um lugar, um fundamento, mano. O que bota gasolina no espírito pra gente viver, que é, fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que está secreto ali vai estar, mano. Então é esse lugar de intimidade que a geração de adolescentes não entende. Porque, mano, eu posso bater e chacoalhar o moleque, para de cair em pornografia. Só que, e outra coisa, eu falo pro menino, eu falo assim, cara, você pode parar de se masturbar e continuar pecando. Se você não começar a ver a sexualidade como Jesus vê, pode passar um ano e você voltar pro mesmo negócio. Porque você não vai ter o nojo que Jesus tem disso. Você não vai ter a repulsa que Jesus tem disso. Porque o homem foi criado para uma coisa, gente. Deus, o jardim do Éden, passar tempo com o Senhor, o lugar onde o Senhor está. E eu acho que é Gênesis 1 que fala para nós cultivarmos e cuidarmos do nosso jardim, do nosso lugar com o Senhor, mano. Porque sem isso, irmão, se minha esposa morrer, o meu evangelho acaba. Se minha igreja for destroçada, meu evangelho acaba, morre. Se eu não tiver uma vida super incrível, se eu for para debaixo da ponte, em nome de Jesus não vai acontecer. Mas e se meu evangelho morreu? Não, cara, porque eu tenho um amigo fiel que sempre está comigo. É o meu Senhor. Então acho que é isso. Desabafando aqui, porque essa parada... Putz, mano. Forte. Nossa, Não, é forte. Pequeno O desabafo. bom desse podcast Ele é que doidão, sempre vai virando culto, né? é que, mano, O Fábio já soltou um aleluia. fala, Mas, Cara, é que é assim... Você vê quando o cara que é nem- pentecostal, que ele manda aleluia. Aleluia. É que é legal que a gente, quando era do outro ministério, a gente fazia as marmitas, a gente ia levar na rua. E o que mais você vê na rua, você ia... Irmão, você entregava uma marmitinha, posso orar por você? O cara falava a Bíblia de cor, era pessoas que frequentavam a igreja e hoje tá lá. 90%. 90%. E é isso. Só pra encerrar esse assunto. Uma vez eu cheguei pra um cara, o Cláudio. Por que você tá na rua? Eu era da Assembleia de Deus, eu era do Louvor, e eu saí porque minha filha de 6 anos morreu. Peraí, mas se o cara tem um fundamento básico, ele tem raiz em Vou te Deus, falar disso, né? você tá entendendo? Então, assim, enfim, Deus até usou a vida dele, o braço dele cresceu, a mãe dele que é missionária ligou, foi buscar ele, mas eu acho que é isso, cara. Pequeno desabafo. Tava preso em mim. Deus Fica aí Deus. pra internet. Mas... vamos para a próxima pergunta. Essa aqui é boa, essa aqui eu queria que a gente comentasse sobre ela. O que diriam para aqueles que querem se promover no altar de Deus? O pessoal mandou. Esse eu não sei quem mandou. Mas é tipo, Vamos dizer, é uma continuação do que a gente já está falando aqui. Que ele falou que a questão da intimidade. Hoje a gente percebe que a maior parte das igrejas se prega muito pouco a palavra. O pessoal, eu vou na igreja de fulano de tal, porque fulano de tal. Não é a Bíblia, eles não estão falando, porque lá, Deus... Não, é fulano, a glória eles estão dando para as pessoas, não para Deus, que usa as pessoas. E isso se encaixa muito porque tem muitas pessoas que usam para se promover e querem trazer uma vida de artista para dentro da igreja, né? Tipo, aqui é um palco, não é um altar, é um palco. Antes de você responder, já quero iniciar falando também sobre. Esse é um tópico que mais mexe comigo, porque eu vejo em cima de altares pessoas completamente frustradas no mundo secular, completamente frustradas no mundo fora da igreja. Sim. E o que ela tenta é mostrar que ela sabe fazer alguma coisa dentro da igreja. Por quê? Vou ser simples e básico. Você vê que dentro da igreja todo mundo tem oportunidade. E eu falo isso pelo menos no meio pentecostal, não sei como é que é no meu já é mais seletivo. Mas se você parar para prestar atenção, no meio pentecostal, se você chegar e falar assim, irmã, Deus colocou no meu coração para eu ter uma oportunidade, hoje você vai ter uma oportunidade. Sim. Se você estudar 2 palavras da Bíblia, você vai falar sobre a Bíblia. Sim. E o que está acontecendo hoje é pessoas que são frustradas lá fora porque não tem a oportunidade que é dada na igreja, tentando começar uma vida dentro da igreja.
Então você vê pessoas que lá fora, por exemplo, vou te dar um exemplo, não consegue subir num palco e falar porque não tem a oportunidade de fazer. Dentro da igreja ele vai querer fazer, por quê? Porque lá fora ele não consegue acessar o nível de subir em cima de um palco e falar para todo mundo. Sim. Você não vai ver essa pessoa dando uma palestra porque talvez ela não teve a oportunidade. Então eu vejo muitas pessoas em cima de um altar completamente frustradas no mundo fora da igreja, tentando ser alguma coisa dentro da igreja. Aí ela leva o altar como uma forma não de expressar aquilo que Deus manda, mas de se autopromover, porque lá fora não conseguiu, aqui dentro eu consigo. Só pra gente iniciar esse assunto. Isso é o que eu mais vejo dentro da igreja. Isso é o que eu mais me chama a atenção, principalmente no meio pentecostal. Sim. Eu não sei como é no meio worship, porque como eu disse, eu nunca fui de uma igreja worship, mas eu no meio pentecostal eu vejo isso é algo que às vezes me entristece. Por quê? Porque você vê pessoas que, eu falo isso para a pastora, tem pessoas que não têm o dom de fazer certas coisas e fazem, e a gente até dá a oportunidade, porque às vezes as pessoas chegam, pedem para você fala, tá bom, vou dar a oportunidade, porém, às vezes a gente acaba até nem sendo muito seletivo, e eu falo que nós precisamos ser um pouco mais seletivos, porque tem pessoas que vão fazer, porque Deus deu para fazer, e tem pessoas que não é aquilo que é para ela fazer. Sim. Então, essas que não é aquilo que é para fazer, geralmente são aquelas que usam o altar como promoção. Você pode ver muitas pessoas frustradas fora, que tentam dentro ser alguma coisa, porque fora não conseguiu ser algo. E isso é algo muito, muito terrível, é muito triste. Pelo menos é algo que me chama muita atenção dentro das igrejas. Sim. Cara, eu vou até confessar um pecado aqui em rede nacional. Pastores é nós, mas eu tive muitas oportunidades com os adolescentes, então eu comecei a, pregar com 14 anos, tá ligado? Só que eu vou ser até um pouquinho mais específico. Até ano passado eu sentia muita performance no meu coração, saca? Mesmo não tendo nada artístico, nem nada disso que você falou, mas eu sentia em mim a performance. Então não é o altar, e a gente fala muito isso, cara, lá. Cara, se você veio aqui, de verdade, se você veio aqui sentar na cadeirinha do culto, escutar uma musiquinha que você escuta lavando louça no Spotify durante a semana, aplaudir, tipo assim, um showzinho, não tem diferença nenhuma você tá aqui do que tá num bar. Porque o altar é um lugar de show, velho. O altar é um lugar de liderar a adoração, trazer o povo para olhar pro Senhor, trazer a presença de Jesus pro ambiente. Ponto. E o que eu vejo a galera mais confundindo é isso, tá ligado? Poxa, o altar, eu vou lá, as pessoas vão... Mano, tem gente que se escandaliza porque quando tá cantando e troca, por exemplo, você tá num algo novo do Kemuel e você vai pra um Quero Conhecer Jesus, se a galera não aplaude muito, se escandaliza e sai da igreja. Você tá entendendo o nível de problema que a gente tem? Porque as pessoas... E aí isso pega desde o começo que a gente falou, não tem raiz em Deus e não entende o que é pra fazer em cima do altar. Então é pra você falar eloquentemente. Pô, cara, qual que é a diferença de um cara que faz palestra, e você vai começar agora a falar da Bíblia, para um pastor? Qual que é a diferença? Tá ligado? Qual que é a diferença? A diferença do pastor é que ele é o pastor da igreja. Ele está trazendo a presença de Deus para a igreja. Ele está cuidando de uma maneira intencional das suas ovelhas. Ele está dando doutrina para a igreja. Você está entendendo? Só que a maior dificuldade da galera é ter esse entendimento do porquê estar em cima do altar. Por quê? Por que eu faço o que eu faço? O que é adoração, mano? Vamos começar a bater nos bagulho aqui agora. O que é adoração? Eu fico revoltado, mano. Comigo mesmo e com a galera. Mas, pô, mano, o que é... bater nos bagulho aqui. Mano, vamos bater nos... O que é adoração, cara? O que é adoração? Pra que a gente adora? Por quê? Por que a gente adora? E a gente pega muito isso com a nossa galera, que é assim, irmão, você quer subir no altar pra cantar? Amém, eu reconheço o teu dom, reconheço o chamado que Deus tem em você, só que se você está subindo no altar sem antes olhar para o Senhor e devolver amor para o Senhor, não é adoração, é performance. Você é um idólatra. Você está fazendo para si, não está fazendo para Deus. Exato, e isso é algo, é algo da escritura que a galera não vê. Vamos dar um exemplozinho para a gente pegar esse ganchinho, vamos lá? Apocalipse, a gente sabe que tem 24 anciãos lá, né? Vocês estão ligados disso, pelo amor de Deus, mas é petenca, nós gostamos dessas coisas fortes, nós gostamos. Beleza, tem os 24 anciãos lá. A gente tem os 24 anciãos lá, né? Só que
O que a Bíblia diz? Que eles olham o que está sentado no trono, eles olham o Cordeiro de Deus, eles se prostram. Se prostrar, todo mundo aqui já fez no momento de adoração, então ajoelha, se prostra, a fotinha que a Isa tira pra postar no Instagram. Então, ele ajoelha, então se ajoelham e eles rendem suas coroas, velho. E o que a gente fala pra galera de adoração na nossa igreja? Meu irmão, a gente reconhece tudo mais, só que se você não tem esse processo de olhar pro Cordeiro de Deus, reconhecer o Cordeiro de Deus, se prostrar, que significa, cara, eu dou toda a minha vida pro Senhor, os meus passos, os meus joelhos, tudo é pro Senhor. E você entrega aquilo que tem mais precioso, porque coroa significa poder. Você entrega tudo que você tem. Se você inverte esse processo, pode parecer radical, mas me processa. Você é um idólatra. Você não sabe o que é adoração. Você não reconhece o Senhor, você não ama o Senhor. Você usa o altar para performar e para a sua igreja local te lançar para você ser um cantor gospel famoso e tchau, igreja local. E essa é uma parada enraizada na gente. E isso era o que eu tinha no meu coração. Já confessando o pecado, lancei na roda, que você seja curado que está assistindo. Porque o meu desejo, eu comecei a escrever umas músicas na pandemia, comecei a cantar com um grupo de jovens e pegou. Tá ligado? A gente nunca gravou, não pensamos em gravar agora, porque eu não tô afim, mas... porque a gente também não sente Deus. Mas, cara, começamos a fazer um negócio. E eu falei assim, você quer saber? Eu vou ser... Mano, o próximo Antônio Cirilo, sou eu. Já era. Sou eu, sou o cara, mano. Eu vou sair dessa igreja, vou ganhar muito, vou rodar o Brasil... E, mano, de pouco em pouco o Senhor foi quebrando. Tá aqui. Por quê? Galera que não é membro da igreja local, não é discipulado, não é confrontado, é membro fora do corpo. Membro fora do corpo sempre apodrece. Corta um braço pra você ver, deixa ele no chão pra ver se ele não apodrece. Tá ligado? Então acho que é isso. Esse processinho de olhar, se prostrar, render tudo, isso sim é uma adoração saudável e madura pra uma igreja, e, enfim, pregações, etc. Eu acho que é isso. Muito bom. Resposta muito boa. É forte, né? Eu tô queimando. E além de pessoas que usam o altar para se promover, existem pessoas que aplaudem aqueles que usam o altar para se promover. Vou te dar exemplo. Eu falo isso de todos os ministérios, mas eu vejo igrejas que só enchem em campanha. Tem igreja, pelo menos no meio pentecostal, que você vai no culto de campanha. Vamos supor, eu tô fazendo uma campanha aqui de segunda-feira. Eu de libertação lá? Não, aqui, não, na verdade é profética, isso. Eu fiz uma campanha, era 8 pregadores, agora estendemos, tem bastante gente e tal. Se você for parar para pensar, sempre tem aquelas pessoas que vêm pro culto, mas não pelo Deus, mas vêm pelo pregador. Às vezes vem pelo aquele que vai alegrar a turma. Já sei quem vai pregar. É fulano? Ixi, então ele quebra tudo, eu vou lá assistir ele pregar. E esse é um dos maiores problemas, por quê? São pessoas que são deficientes. Essas mesmas pessoas que não... Principalmente essas pessoas que fazem isso, geralmente são pessoas que não congregam. Geralmente são pessoas que não sentem para ser confrontadas, como você disse. Discipulado, cara, como foto. Eu conheço muita gente que acha que igreja é festa sempre. O dia que não é festa, ela fala, não vou no culto de quinta-feira, porque o culto de quinta-feira parece que não é igual de segunda. Parece que não é aquela festa. Aí sabe o que acontece? São pessoas que são rasas, pessoas que não têm base, não têm raiz, pessoas frágeis, não sei dizer. Então, é muito pessoas que não têm base. Precisa ser discipulado, que nem você falou, precisa sentar para aprender. Criar raiz. Precisa entender que nem todo culto é festa. Exato. Tem culto que é ensinamento. Exato. Tem culto que é só Deus falando com você. E não vai ter gente pulando, não vai ter gente caindo, não vai ter gente, nem libertação vai ter, mas vai ter palavra. Todo culto tem palavra. Todo culto tem Deus falando algo através da palavra. E esse é o problema de muita gente. Será que aquele pregador faz todo mundo ficar de pé? Será que aquele pregador faz todo mundo chorar? Será que aquele pregador revela? Será que isso é o que mais tem? E você vê que, além de ter pregadores que até vai lá, abre um Instagram, vê lá 2 nomes, depois chega no dia de revelar, lá revela 2 nomes, revela o que a pessoa vai ser porque tá na bio do Insta. Isso é o que mais tem. E além disso, já que é pra ser polêmico, você também. Então vem, bota na mesa. E além disso, o maior problema são as pessoas que vão para a igreja por conta das revelações. Isso é o que mais me chama a atenção. É triste. Pessoas que sentam num culto e falam, vão lá naquele pastor porque ele é homem de Deus. Porque ele revela, porque ele passa, ele cura.
Pessoa sem base, pessoa sem raiz, pessoa sem estrutura. Porque pastor não é aquele que passa revelação. Pastor é aquele que instrui. Pastor é aquele que cuida. Pastor é aquele que bate quando tá precisando. Não que vem pra falar pra você, você vai conquistar aquilo que você precisa. Sim. Isso o diabo ele faz. Sim. Ele chegou em Jesus e falou, você quer tudo, você pede, ó, tudo seu. E você vê o nível você de quiser. discípulo da pessoa quando ela recebe um confronto e ela aceita. Então, meu irmão, cara, até aqui, né, tipo Jesus, cara, vem a multidão, toma pão, multiplica o energético, toma energético. Mas você vê que só os 12, e dos 12, só os 3, dos 3 apenas um, confronto, cara, ferro afia ferro. E aí que você vê o nível das pessoas. Porque, meu irmão, acho que isso sempre vai ter. A galera que vem pela igreja, mano, eu era assim. Acho que todo mundo, na real, passou por esse processo. Todo mundo. Tipo, mano, ele é o cara de Deus. Só que quando você... Vamos lá, vamos compartilhar aqui então. Vou falar de uma coisa. Hoje era só 40 minutos. Fala. Deixa eu só falar uma coisa, Fala. isso se encaixa muito no que o André tinha falado sobre Moisés. Por quê? Em Israel, quando eles estavam indo para a Terra Prometida, Moisés ele era o cara que tinha acesso a Deus, e através de Moisés o pessoal também tinha acesso a Deus, Israel também tinha acesso a Deus. E o que aconteceu? Moisés subiu no monte, ficou lá 40 dias orando com Deus, e aí Israel olhou e falou, caraca, cadê Moisés? Cadê o pastor? Cadê a base? Cadê o cara que faz a gente ter acesso a Deus? Ele tava lá com Deus. E o que eles fizeram? Eles entraram em desespero. Eles falaram o quê pra Arão? Arão, faz um Deus pra gente, faz um bezerro de ouro. E o que aconteceu? Eles fizeram um bezerro de ouro e eles começaram a adorar esse bezerro de ouro. E aí quando Moisés ele desceu, ele viu aquilo e ele falou, meu, o que tá acontecendo? E o pior de tudo, não é nem o povo, porque o povo não tem raiz, mas e Arão? Exatamente. Era alguém que caminhava completamente influenciado porque não tinha raiz. Exato. Exatamente. Porque era uma pessoa que também não tinha raiz. Tava do lado de quem tinha, andava com quem tinha, porém era uma pessoa que estava completamente aleatória. Sim. Tanto que se você for parar para ver no início da trajetória de Moisés e Arão, Arão ele foi escolhido porque foi uma segunda opção. Porque Deus falou para Moisés, vai você. Moisés fala, não, eu sou gago. eu sou gago, não, vai você. Não, eu sou gago, então levanta, vou levantar um, porque você insistiu. Sempre assim. Tem muita gente que às vezes está do nosso lado, que às vezes é por insistência, só que não tem raiz. Exato. Exatamente. A gente insiste em trazer, mas não tem raiz. Cara, e o desejo de Deus, pegando esse gancho, o desejo de Deus não era Moisés. Ele queria que o povo Exatamente. viesse até ele. Exatamente. Moisés até foi a segunda opção, digamos assim, pelo amor de Deus. Mas, mano, o desejo Também de fazia Deus... parte do povo, né? Exato. O desejo de Deus era que o povo se achegasse a ele. Tipo assim, eu quero reinar sobre vocês. Não, Deus. Levanta alguém que vai reinar sobre a gente, e aí é nós. Porque isso não era o desejo de Deus, mano. É porque o povo Não sempre era. foi assim. Se você for parar pra ver até... De algo, né? Até quando Exato. Saul mesmo foi levantado, você vê que o povo Exato. ele queria sair dessa teocracia pra viver uma... Exato. É- Não era o desejo de Deus. O desejo de Deus era Davi, não era Saul. Eu preciso de Deus, mas eu não quero viver pra Deus. É. Tipo É. isso. É isso, bem isso. Cara, que incrível. Parou de vir os insights. Pode. Deixa a pergunta no Eu peito. sabia que ia dar bom quando eu falei assim, mano, eu vou juntar. Que são meus dois primos, tá, gente? Eu vou deixar aqui bem claro, de parte de mãe e parte de pai. Eu falei, quando juntar os dois aqui, não vai dar pra fazer 40 minutos. É, que O pensamento vai eu me viajando. empolgo, cara. Eu fico Também. empolgadão, mano. Aqui a gente tem bastante perguntas, só que a gente comentando aqui já foram respondidas bastante perguntas. O pessoal que perguntou com certeza já tá... Faz a da tatuagem, eu quero saber a opinião dele. Ah, é. Acho que foi... Quero escandalizar. Foi a Isa que perguntou. Quero polêmica. O que acha de acessórios na igreja? Um exemplo, boné, piercing, brinco, etc. Não acho legal, não acho tatuagem. Então, Cara, então, é mais um assunto. Vamos lá, raso. E você. Aí já é uma revolta e eu vou responder essa pergunta. Mano, o nível de pergunta, e eu me incluo nisso da galera, é muito baixo. Eu reparei que o meu nível de pergunta era baixo com os nossos líderes, né? Quando eu chegava e sentava com ele e falava assim: ai, irmão, mas você acha que eu uso hoje uma cueca preta ou branca? Eu vou pra esquerda ou pra direita? Eu faço ou não faço? Eu posso ou não posso? Mano, eu não sei se era John Piper que falava sobre isso, mas eu não lembro mesmo, mas vocês podem dar um Google, dá um Googlezinho aí. Que os nossos discipulados seriam 90% bem resolvidos se as pessoas passassem tempo com Deus.
Porque isso você não resolve com o seu discipulador. Tudo bem, né? Doutrina de igreja, você respeita, você está debaixo de uma doutrina, é uma coisa. Mas quando a igreja, cara, é de boa, digamos assim, abre muitas aspas, da tua intimidade com Deus, cara. Então eu cansei de ver nego falando tatuagem é do Satanás, porque o sangue que está saindo é oferecido a Moloque. Moloque pega, bebe o sangue, a sua tatuagem abre um portal cósmico, interdimensional dentro de você. Eu escutei isso a minha vida toda. Conta do dia que foi fazer a tatuagem. Aí a minha querida porque noiva... era feito sacrifício. a Moloque. Levítico 19, eu acho. Levítico 10, sei lá. Mas, cara... Não, 18 fala. 18 fala sobre sacrifício a Moloque. Marcas no corpo. Isso. Não tem nada a ver com tatuagem, automutilação, cara. Pelo eu amor sempre de... falei. Que revolta isso daí me dá. Mas minha noiva foi fazer tatuagem com um amigo nosso, Marcelinho. Beijo, Marcelo. E aí a gente sentou lá e começou a tatuar. Eu falei, irmão, cadê o sangue? Tipo, porque não jorrou sangue. Eu achei que era pá, explode, uma cirurgia. Ele, não, irmão, não. Tipo assim, tudo bem. Mas você não vai oferecer isso a Moloque? Não, irmão. Imagina a cara do tatuador, né? Ele até citou, né? Tipo, essa linha de interpretação. E aí? E a coxa de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Explica essa. Tem vários tipos de interpretações. No manto, acima da coxa, mas tem as interpretações que creem que é na coxa de Jesus. Aí ele falou, mano, e aí? A coxa de Jesus? Eu falei, cara, não sei, às vezes foi Deus que foi lá e tatuou, vai saber, não sei. Mas, cara, assim, tipo assim, é umas coisas que foram quebradas no meu coração. Por quê? E as mulheres que fazem a sobrancelha? É uma tatuagem. É tatuagem? Não é tatuagem. E o brinquinho que sai um pouquinho, o sangue é frito? Não é. E a mulher que faz cesariana? Moloque não tá na cesariana. Putz grila. Mas aí vem uma linha tênue. Por quê? Depende muito da motivação do seu coração que você vai tatuar. Você não vai tatuar I love you Satanás no seu braço, obviamente. Mas é uma piadinha pra quebrar o clima. Mas sei lá, vou dar um exemplo. Na minha família, meus pais não apoiam. Cara, enquanto você morar debaixo do meu teto, você não vai fazer. E os adolescentes são assim, principalmente jovem adolescente. Pá, não! Porque Gálatas 5 fala que eu tenho liberdade, então isso aqui é a sua liberdade. Vai lá, aí é toda aquela rebeldia contra os pais. Já pegou. Aí você já foi um burro, meu amigo. Você já fez todo um arsenal que Cristo não tá nem nessa parada. Qual que é o certo de se fazer, pastorzinho? Amém. Porque, gente, tatuagem amor, é luxo, tá ligado? É luxo. Não é necessidade como cortar um cabelo e fazer uma barba, é uma vaidade. Então assim, você tá fazendo, não é necessidade, você não vai morrer por fazer uma tatuagem, como usar um relógio. É como fazer um risquinho na sobrancelha. Você tá entendendo? É uma coisa que dá pra ser evitada. Exato. Então, o que é mais legal? Eu estar bem com a minha congregação, eu estar bem com o meu pastor e com a minha família, ou fazer o raio da tatuagem chata? A galera tem uma tara com tatuagem, de verdade. Tem. De verdade. Aí quando faz, acaba. Aí fala, eu acho que eu não devia ter feito. Mano, se arrepende. Você fala, nossa, pastor, é bem isso mesmo. Eu fico revoltado. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que caminham comigo. Eu geralmente não gosto muito de expressar a minha forma de pensar, porque existem algumas pessoas que eu congrego mesmo como liderança, que às vezes não tem o mesmo pensamento que eu, então eu exponho minha forma de pensar para mais pessoas que são próximas ou quando é tocado no assunto. Exato. E a minha forma de pensar é que existem pontos e tópicos que vai nos fazer evitar ou fazer a tatuagem. Primeiro, a tatuagem, quando é citado na Bíblia, você vê que geralmente era sacrifício, era automutilação. Primeiro, que você estava se cortando, que isso é um pecado. É. Segundo, qual é o motivo da sua tatuagem? A motivação do teu coração. A motivação do teu coração. Exato. É como você disse. E também tem o tal do testemunho. Exato. Então, isso é uma coisa muito profunda que eu sempre falo. O que você vai transpassar para pessoas que estão ao seu lado? Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho pessoas e amigos, pastores, que me chamam para pregar, me chamam para congregar, são amigos, sim, porém não aceitam tatuagem. Agora imagina eu chego aqui um dia com plástico no braço, acabei de fazer uma tatuagem, pastores amigos meus já vão começar a me julgar, vão começar a me apontar, e eu vou acabar vou fechar portas que um dia eram abertas para mim, eu vou até causar ira entre os meus irmãos, e a Bíblia diz, se comer carne faz o seu irmão pecar, então não coma carne. Exato. Então vai o lance de testemunho,
Vai o lance de sacrifício, como já é quebrado esse lance de sacrifício, não tem nada a ver. Bem Vai místico. E a motivação. Então, Exato. são os 3 pontos que me fazem sempre analisar. Exato. Será que a motivação é boa? Se for boa, tudo bem. Será que esse lance de automutilação é idolatria? Porque as pessoas acham que idolatria é só você pegar a Nossa Senhora, colocar e começar a baixar a cabeça, orar, beijar os pés dela, e bem não é mais isso. fundo. É bem mais fundo. é simples. Celular é idolatria. Tem pessoas que idolatram isso aqui. O filho. Tem gente que Filho é idolatra idolatria. filho, mano. Tem gente que idolatra... Filho. Tá rindo? Por que você tá rindo? Tem gente que idolatra filho. Começou a rir. Tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra pessoas. Pastores, Relacionamento. cara. Pastor. O que mais tem? O que mais tem? Nem vou entrar nesse assunto porque é muito polêmico. Mas. Pode entrar. Eu pelo menos congregava no ministério onde passava a mão do pastor, quem tocasse na mão era curado. É lenço de pastor e, gente. Fundamento. Aí eu te pergunto, Qual fundamento? qual é a diferença entre este evangelho e aquela pessoa que está lá adorando Maria? Nenhuma, mesmo. Nenhuma, é a Exato. mesma coisa. Mesmo. Exato. E aí Exato. ainda são pessoas que ainda criticam, apontam, só que são pessoas que vivem num evangelho burro. Sim. É um evangelho raso. Sim. Porque são pessoas que não se aprofundam para entender. Exato. E por isso que eu falo, pessoas que estudam, pessoas que sabem conversar, como vocês sabem conversar. Na minha opinião, vocês têm muito mais evangelho do que muitas pessoas que têm 30, 40 anos de ministério. 30, 40 anos servindo como obreiro, servindo como até mesmo evangelistas da obra, que pregam o evangelho, mas não sabe nada que prega. Você lembra do versículo? Fiz a perna crescer, expulsei o demônio. Senhor, apartai-vos. Eu não conheço vocês. Vocês não têm intimidade comigo. Não são Vocês não têm relação comigo, cara. Eu não conheço vocês. Vocês fazem, mas e aí? Fazendo por fazer? Então a grande maioria E outra esmagadora. o que faz meu nome é o nome de Jesus. Exato. Exatamente. Então, Exato. A grande maioria esmagadora quer fazer ou para confrontar pastor, ou para confrontar os pais e para fazer os irmãos se escandalizarem. Se isso vai acontecer, não faça. Tá pegando. Tem intimidade com Jesus. Se tranca no quarto e fala assim: Jesus, posso fazer ou não posso fazer? Não posso fazer? Beleza, não faço. Uau, que sacrifício. Vem de encontro com aquilo que você falou no começo sobre a música. Exato. Irmã, se a música te faz pecar, corta pra você a música, não queira cortar da outra pessoa. Exatamente. Cara, é que nem sobre música mesmo. Eu analiso muito. Eu não sou muito de ouvir músicas seculares porque eu mesmo eu sou músico. Então, eu estando no mundo, eu tinha ali meus fetiches por música, então eu ouvia todo tipo de música. E se eu ouço um pagode, hoje me remete a mundo. Se hoje eu ouço um sertanejo, me remete a que bar. eu falei no começo. Então, assim, são coisas que me remetem a sentimentos que eu não preciso. E a música tem esse voltar. poder, velho. Tem A muito. música tem esse poder. As pessoas acham que música é algo simples. Por isso que eu nunca, quando me propuseram a trabalhar com música, ser músico em bares e tudo mais, também é um tema muito polêmico. Eu nunca quis aceitar porque é algo que eu aprendi que mexe muito com o ser humano e a música. Porque é algo muito sentimental e espiritual. A Bíblia diz que Davi tocava e demônios eram expulsos de Saul. Então, se Davi tocava e demônios eram expulsos, isso mostra que a música ela é muito espiritual e principalmente emocional também. Você vê que se você está num ambiente normal, como nós estamos aqui, se você tiver um fundo musical melódico, mais triste, você começa a sentir uma sensação mais triste. Sim. Se você colocar um fundo mais alegre, dependendo, por isso que se você vai num restaurante mexicano, toca aquelas músicas mexicanas, aquilo que fica na sua cabeça. Vai num restaurante japonês, toca aquelas músicas japonesas, aquela coisa fica na sua cabeça. Então são coisas que a música ela mexe muito com a pessoa. Exato. Assim como um cenário mexe muito com a pessoa. Da mesma forma que um cenário vai mexer muito com a pessoa, uma música mexe muito também. Exato. Por isso que eu não julgo pessoas que criticam Parede Preta. Por quê? Porque tem pessoas que remetem a cenários que não queriam ser remetidos. Não. Da mesma forma que música remete. Porém, eu sou totalmente contra pessoas que vivem por exemplo, criticam pessoas que vivem assim. Então, Exato. eu acho isso muito péssimo. Se você não quer, você não aceita, você não precisa congregar numa igreja que tem a Parede Preta. É o que nós estávamos falando aqui um pouquinho antes de vocês chegarem que eu já fui numa igreja que a hora que a gente adentrou era tudo preto, tudo preto. No nosso ministério. Tava me sentindo, eu falei, a hora que eu entrei, eu falei, tô me sentindo entrando num barzinho, numa baladinha. Porque são formas de pensamento, você entende? Porque remete a coisas. Exato. Agora, por exemplo, eu não tenho essa sensação com o cenário, mas com música eu já não posso ouvir música do mundo, porque pra mim não faz bem. O lance é empatia. Cara, eu me canso de pessoas ignorantes. Meu irmão, você não escuta
Eu escuto. Eu respeito que você não escuta. Sim. Você não é superior porque não escuta e eu não sou superior porque escuto. Você não é superior porque não faz tatuagem e eu não sou superior porque faço tatuagem. É uma questão de respeito. Exato, cara, a galera não se respeita. A grande verdade, mano, você lembra em Gênesis, né? O homem e a mulher caem, pecado entra e a relação do homem com Deus é quebrada, mas a do homem com o homem é quebrada. Homem com homem é quebrada. Relação do homem com Deus e do homem com homem. Isso é quebrado. Tanto que, putz, eu acho que quando Jesus está na cruz, ele religa, né? Ele fala tipo assim, João, eis a tua Sim, mãe, isso. acho que é Maria, né? Maria, eis teu filho. Então, a ligação do homem com homem, voltando. Porque, meu irmão, a gente é família de Deus, velho. Tem um texto que Paulo fala que eu amo, que é, eu acho que é Gálatas 5. Vocês devoram uns aos outros. Vocês estão devorando uns aos outros. Vocês estão brigando se é presbiteriana ou se é evangélica que vai pro céu, cara. Tem uma música do Kevin, eu não sei falar o nome, mas é Kevin Porsche, eu acho. Kevin Porsche. Mas ele escreveu essa música que é Harpa no Meu Coração. Música incrível, eu recomendo vocês todos escutarem e ver a tradução. Mas ele canta assim: Deus, o desejo do meu coração é que as pessoas entendam que você ama os presbiterianos. Você ama as prostitutas, cara. Mano, eu tenho certeza que se Jesus ele viesse pra terra hoje, ele escandalizaria a maioria das igrejas. A grande maioria esmagadora. Porque para os judeus, quando você sentava com um pecador, aquilo significava que você era amigo. Você era amigo do cara. É amigo do cara. Ainda comia com ele. Exatamente. Só que esse é um ponto de equilíbrio que a galera não tem. Cara, um cenário preto te faz pecar, ele veio para uma igreja que obviamente não é tudo preto. Agora, ele vai chegar em mim e falar que a nossa igreja é toda preta. Satanás, você é endemoniado. Você vai pro inferno, porque... E aí começa essa guerra um com o outro, sendo que nós deveríamos nos amar, cara. A gente está olhando para o mesmo Senhor, de perspectivas diferentes, porém, o fundamento é o mesmo, Cristo é a salvação. Então por que a gente não se ama, cara? A gente é de uma linha teológica que talvez é diferente da de vocês. A gente está se matando aqui? Não. Por quê? Porque a gente ama Jesus, cara. Isso que eu fico revoltado. Isso é algo que... Fiquei até nervoso. Volta até mano. Volta até pro início da conversa. É louco. Fico bravo mesmo. Caraca. É doido, né? Revoltado. Volta pro início, que o Espírito Santo ele tem que falar com você, intimidade. É, cara. Então, por exemplo, pra mim uma parede preta não vai me remeter a cenário nenhum. Então eu, obviamente, pintaria tudo de preto e acharia bonito. Porém, tem pessoas que não se acostumariam com isso. Pequeninos. Achariam que estaria entrando no quê? Mas pro Fábio já não é a mesma Sim. coisa que eu, entende? É. Agora, talvez ouvir uma música... Agora tem esse lance da música da letra. Tudo tem que ser muito bem analisado. Vamos falar disso um pouquinho? Porque- Vamos bater vamos, nisso? sim. Já dá um corte aí já. A letra é muito interessante, porque não adianta também você falar que ah não, mas a música pode. Aí vai ouvir a música que estimula a beber, a se prostituir, a Fala larga de dele. tráfico É. e fala de sexo explícito. Então, são coisas que você vê muito. Exatamente. A pessoa fala, não, mas música não é Exato. pecado. Você vai ver a música que ele tá ouvindo, é justamente você fala, mas... Tá logo no pancadão, aí não vai, O né? ponto é música boa, música ruim. Esse é tipo, não é música secular e música santa. É música boa e música ruim. Pegando já a linha que eu falei no começo. Pela ótica bíblica, não existe secular nem sagrado. Por quê? 1 Coríntios 10, 31. Quer comamos, quer bebemos, fazemos tudo para a glória de Deus, velho. Então, tem uma frase do John Piper que eu amo, que ele fala assim: eu posso tomar suco de laranja para a glória de Deus. Eu posso comer churrasco para a glória de Deus. Eu posso tomar Red Bull, um Monster para a glória de Deus. Eu posso escutar um Coldplay para a glória de Deus. Eu posso... Fala um músico bom aí que, tipo assim, canta sobre... Um Victor Clay. Putz, eu posso escutar um Victor Clay que fala, cara, sobre que o amor é o segredo que a gente precisa entender, que a gente precisa parar de ficar se odiando e começar a amar uns aos outros pra glória de Deus. Eu ia... Puxa, eu acho que aí vai ficar muito polêmico se eu falar. Não Fala, sei se é acho que eu sei legal. que você fala. Não sei se eu falo. Vou falar então. Fala. Pode falar. Mas, cara, tem uma... Eu não sei se vocês cantam essa música aqui, mas é uma música que, tipo assim, as igrejas evangélicas, no geral, elas até pararam de tocar ela. Eu sei o que é da Damares, né? Que ela tem sabor de mel. Sabor de mel. Aham. Cara, Eu também não sou muito fã. Porque Cara. estimula a você se auto... como que você canta que quem te viu passar na prova não te adorou, vai se arrepender? Como assim, cara? Eu tô passando pela prova, o meu irmão não me ajudou, ele vai se arrepender, eu vou dar um tiro nele. Tipo assim, como assim, cara? Aí eu tenho um cara do secular cantando que a gente precisa se amar mais.
Então, mano, vai muito desse ponto de equilíbrio, tá ligado? Eu acho que o lance é música boa, porque, mano, Conta de Caim e Abel. Putz, vamos lá. Vamos escandalizar. Eu vou dar uma escandalizada aqui agora. Vocês lembram de Gênesis, né? Sim. Deus, ele criou Adão e Eva caem, eles pecam, e aí vem Caim e Abel. Putz, isso é escola bíblica dominical. Então, Caim mata Abel, certo? Sim. E aí o Senhor Deus, ele coloca uma marca em Caim, e aí você tá ligado. Só que aí ele começa uma família. Ele começa um povo que não conhece a Deus, um povo ímpio, mano. Só que agora vamos lá pra... Isso daí vocês podem abrir... Não vou conseguir dar um Google agora, mas vocês podem abrir e pegar todas as referências que eu tô falando. Gênesis 4:17. Gênesis 4:17. Se eu não me engano é Caim. Ele coabita, né? Ele tem relações íntimas com a mulher e tudo mais. E aí a Bíblia diz assim, que Caim fundou uma cidade. Mas a cidade não existiu. A cidade não havia sido criada ainda. Quem criou a cidade foi o ímpio, mano. A cidade não existia. Vocês falaram pra pensar nisso? Gênesis 4:17. Caim vai lá, começa um povo ímpio e ele começa uma cidade. Cidade tem a ver com urbanização. Isso não havia sido criado ainda. Quem criou foi o ímpio. Só que se a gente olha para Apocalipse, a gente vê a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Como assim? Aí você vai indo um pouquinho, mano. Mano, isso daqui tudo é o começo, Gênesis. Aí depois você vai ver Gênesis 4:20. Se eu não me engano, é um dos filhos de Caim. Ele é um cara ímpio, que é porque na descendência de Caim, ele cria uma tenda. Ele criou, pastor, ele criou, não existia tenda antes disso. Tudo isso tá, gente, vocês podem bater, depois vocês me telefonam pra ver se tá ok. Se não tiver ok, mas isso, cara, é muito básico. Gênesis 4:20. Um descendente, um ímpio, um não crente, um secular, criou uma tenda. Mais pra frente, acho que é Gênesis 4:22, um ímpio da linhagem de Caim, cara, ele não havia se convertido, é um ímpio, criou harpa e flauta, instrumentos musicais. Só que a gente vê em Apocalipse 5, se eu não me engano, que o Senhor Deus dá harpas, que existem anjos com harpas. Rei Davi usava o quê? Uma harpa, cara. Então, gente, é tipo assim, é bíblica, é Bíblia básica. Tipo assim, você não precisa ser um teólogo pra você conseguir interpretar um bagulho desse. Tipo assim, meu Deus, as coisas não existiam, só que vieram tudo de ímpio. Como assim? Qual que é a interpretação disso? Por que isso acontece? Graça comum e imago Dei. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, certo? Só que eu tinha muito problema disso quando eu era do ministério infantil da minha igreja, porque as tias falavam, sem imagem e semelhança de Deus. Eu falava, peraí, então Deus é moreno, tem cabelo assim, ele tem um risquinho, ou ele é igual o pastor, é igual o Léo, é igual o meu amigo, é igual a minha... Como assim imagem e semelhança? Só que essa imagem e semelhança vem do latim, que é imago Dei. E a imago Dei significa que nós temos as mesmas capacidades que o Senhor. Como assim? Vou falar haja luz, não. Mas é emoções. Pensamentos, criatividade, mano. O Espírito Santo cria, o diabo copia. Pô, a gente sabe disso. O diabo só copia. Então a sexualidade que o mundo vive hoje, foi o diabo que criou o sexo? Não, velho, quem criou o sexo foi Deus. O sexo de uma forma santa. Sexo é bom quando é feito da forma certa, debaixo de uma aliança. Debaixo, obviamente, da pessoa que crê no Senhor e da pessoa que crê no Senhor. Sim. Abençoado pelos pastores, discipulados. Então, debaixo de tudo isso que a Escritura fala, o sexo é bom, mano, é santo. O que o diabo vem fazer? Copiar. Fazer algo imperfeito, profanar, exatamente. Então, a gente tem que partir desse ponto e, na real, ser muito fiel às Escrituras. De que esse lance de secular e Satanás e a mesa de secular, só que a igreja é santa, Jesus não pensa assim. Porque se for para pensar com esse mesmo pensamento que eu falei do começo, que é o pensamento grego, Jesus era carpinteiro. Então ele era um artista e criava as coisas. E aí? Como que você bate de frente com um cara desse? Vocês conseguiram entender mais ou menos? Sim. Então, cara, Imago Dei, graça comum, isso é o respaldo que a gente vê. Por que os... Gente, esse vídeo vai ser postado no YouTube. Quem criou o YouTube foi um crente? Quem foi que fez o celular Apple? Foi um cristão? Então e aí, por que a gente não endemoniza isso também? Eu já ia ter uma pergunta que também tinha aqui. Que é, só não fugindo um pouco da pergunta, do comentário do irmão, é o que muita gente, que nem antigamente, hoje em dia nem tanto, mas antigamente, para você pregar você tem que ir de terno e gravata. Quem criou terno e gravata? Homossexual. Você vai falar como obrigatório para estar no... secular.
Só que nós somos consagrados ao Senhor. Sim. Então a partir do momento que eu pego num celular criado por um cara que não é cristão, ele passa a ser santo. Ele passa a ser santo, cara. Porque eu sou de Jesus, meu irmão. Eu fluo no rio de Deus. Então um exemplo prático. Eu não sei a visão da igreja sobre isso, mas eu respeito. Tanto que uma pastora, eu tive com ela essa semana, e eu, tipo assim, eu admiro muito a pastora. Tipo, muito, você sabe quem que é. Admiro muito a pastora. A gente foi tomar um açaí e ela orou pelo açaí. Ela orou, tipo, Senhor, tira e tudo mais, tal. Só que eu não oro. Então vamos lá. Isso daqui é muito simples. O Senhor Deus, ele deu uma ordem para o homem: vai e governa a terra, né? Você vai governar sobre os animais, babá, inclusive os animais que rastejam. Inclusive, quem que veio rastejando no jardim, mano? Então no começo da caminhada eu era muito assim, mano, roupa, tudo. E se a visão da igreja é isso, cara, eu não tô falando que é isso a verdade, e quem faz é louco. Não tem nada a ver, porque os meus pais praticam isso, eu respeito isso. Eu respeito. Tudo que eu falei é uma questão de equilíbrio e de empatia, cara. Existem igrejas que têm visões diferentes, só que, mano, a gente não precisa se separar por isso. Óbvio, né? Se a igreja for herege, vocês estão entendendo, mas... Sim. Então, tipo assim, eu tinha essa ideia, tipo assim, mano, se eu não orar, o demônio vai entrar em mim. Literalmente era isso que eu pensava. Então, mano, eu comprei um celular, se eu não orei, o demônio tá dentro do celular. E óbvio, isso acontece, essas manifestações demoníacas dentro de objetos. É óbvio. Só que agora a gente parte do ponto de uma pessoa que tem uma vida íntima com o Senhor. De uma pessoa que Mano, e a vida íntima não é a pessoa ser santa e não errar. Porque a gente nunca vai parar de pecar, vocês sabem disso. Sim. Só Quem que... tem sem parar de pegar tá pegando. Exato. Só que é uma vida de constante arrependimento. Constante, todos os dias. Tá ligado aqueles pecados que a gente comete que a gente nem sabe? Pecado inconsciente. Tipo assim, mano, você pecou e você nem sabe, mas o Espírito Santo sabe, ele te convence. É isso. Mas se a pessoa tem uma relação íntima com o Senhor, ela é gerada no Senhor. E eu creio muito que é sobre obedecer ao Senhor ou não obedecer ao Senhor. Isso que diferencia a relação íntima que a pessoa tem com o Senhor ou não. Então o Senhor manda ir para a esquerda, quanto mais a pessoa se entrega, ela não vai relutar para ir para a direita. Ela vai fechar os olhos, descansar e seguir a voz de Deus. Então, partindo desse ponto, uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela pega, ela não ora, e o demônio não veio mais. O que aconteceu? O demônio que não veio mais. Tá entendendo? Sim. Óbvio, tem pessoas que... E não é esse o ponto. O ponto é que tudo nós precisamos ter equilíbrio. O ponto é que existem pessoas que têm linhas e visões, pequenas visões, que são diferentes da nossa. Mas, cara, isso não é motivo pra gente ficar brigando com os presbiterianos, por exemplo. Sabe? Você tá entendendo mais ou menos? Sim, tipo assim, cara, tem tantos livros de presbiterianos que a gente consome que nos abençoam na teologia. Meu, que tipo assim, faz uma diferença. Livros sobre casamento, livros sobre discipulado de pessoas também, que, por exemplo, estudos são tirados que creem que os dons pararam. Adventista também. Exato, adventista. São... Eu fui formado numa escola adventista. Uma escola adventista. É muito ensino. É Eu muita amo. Bíblia. E você vê que não tem muito... É muito ensino. Lá eles são muito palavras. Você vai debater com um adventista. Exato. Exatamente. Exato. Se você não tiver a Bíblia, você apoia. Exato, mas você entende esse ponto de equilíbrio? Sim. Esse mesmo papo que eu tô tendo com vocês, eu tive com um cara de anos, tipo assim, mais de 10 anos na igreja. Ele sentou e queria saber a minha opinião. Meu irmão, o que você acha sobre orar e tudo mais? Eu falei, cara, 1 Coríntios 10, 31, faz tudo pra glória de Deus. Ele começou a discutir comigo. Tipo, a querer brigar. Tipo torcida organizada. Você aqui tem Corinthians, sou Palmeiras. Nossa. Só que não é assim, cara. Nós amamos Jesus, você tá entendendo? Sim. A gente ama o Senhor Jesus. Por que eu vou querer destruir o meu irmão? Mas é o que a gente vem falando desde o começo. É uma questão de intimidade e conhecimento. Exato, A minha mãe é pastora hoje, aqui do ministério também. E ela, toda a vida, mesmo ela foi a primeira lá de casa a aceitar Jesus, tal. E ela, sempre que a gente ia falar alguma coisa com ela, vai orar e vai buscar na palavra. Vai orar, vai ler a palavra. É questão de intimidade e conhecimento. Isso daí é forte. Minha mãe sempre foi isso. Isso daí é forte demais. Quem conhece minha mãe sabe. É o simples. Vamos orar e vamos buscar na palavra. Muito simples. E o que mais falta... Mano, isso daqui é um desabafo meu e eu percebi isso na minha vida. O que mais faltava na minha vida não era cair no culto. Não era ver anjo. O que mais faltava na minha vida era o pão de Deus. Vinho e pão, mano. Porque os judeus, eles sempre colocam na mesa pão primeiro. Vamos fazer uma analogia, né? Analogia. Muito simples. Pão, palavra, vinho, mover, que a gente ama. Que eu, particularmente... Tem uns vídeos aí, depois eu posso até mostrar pra vocês. Que, mano, é a gente lá no ministério. Tipo assim, cara, eu amo isso, pelo amor de Deus. Espírito Santo. eu gosto. Só que, o que eu comecei a reparar? Lá no ministério a gente tinha muito isso.
Mano, era mover, todo culto. Só que a gente não tinha pão. É pouca palavra. E a gente começou a escandalizar o evangelho, a ferir a sã doutrina de Deus. E eu acho que é em Efésios 4 que Paulo fala sobre isso, sobre o vinho e o pão. A gente precisa caminhar em equilíbrio nessas duas coisas. Muito pão, a gente fica cético. Muito vinho, a gente esquece a palavra. Só que se a gente coloca o pão e o vinho na mesa, e quando a gente come o pão, o vinho ajuda perfeita. a descer, a gente vive como Jesus, porque Jesus está no céu e ele não é fanático, mano. Ele não é fanático. Jesus, ele é equilibrado. E eu acho que é isso que falta, inclusive em mim mesmo. Equilíbrio, mano. Equilíbrio. Jesus não é extremista. Acho que é isso. Eu tenho mais 2 perguntas pra fazer pra gente terminar, posso? Desabafei. Opa. Pô, Eu foi sei um que você tinha desabafo. as 2 últimas, mas as 2 últimas que tem pra fazer são, eu acho que, perguntas que todo mundo deve ter. Tá. Que é sobre o homossexualismo e sobre o álcool dentro da igreja. Tá. Que você... qual o seu pensamento sobre o homossexualismo e sobre o álcool e por quê? Não precisa ser extenso, que eu acho que a gente não tem muito tempo, mas... Tá. da Vou forma resumir em que você 10 puder. minutos. Pode Eu ser. falo, você termina? Amor, 10 minutos. Vai ser 10 minutos, eu prometo. Ó, Eu- 1h15. 10 Era minutos de 40 minutos. 10 minutinhos de introdução. Mas, cara, mano, as coisas é louca, né? Porque essa semana eu e minha noiva estávamos debatendo sobre homossexualismo. É um assunto bem complicado. E eu espero que venham gays pra essa igreja. Que venham lésbicas pra essa igreja. Porque se a gente não abraça, o mundo abraça. São almas. Ponto. Então vamos lá. Vamos ser bem equilibrados no que a gente vai falar agora. Homossexualismo. Jesus jantaria com os gays. Tá ligado? Só que a gente vê em Salmo 1 que o rei Davi vai falar assim: eu não me assento na mesa com os ímpios. Como assim? Então eu não posso me assentar na mesa com pessoas que não são crentes. Davi estava falando de abraçar a cosmovisão dessas pessoas, como as pessoas enxergam o mundo, como as pessoas enxergam as coisas. Então, o problema que eu vejo hoje em dia, na grande maioria esmagadora dos ministérios das igrejas, inclusive da gente mesmo, a igreja endemoniza os gays. Por quê? O cara que adulterou tem Jesus e tem discipulado. O gay tem sai demônio, sai Satanás. Você vai pro inferno, se arrepende. O inferno. Mas o adúltero tem Jesus. Não, irmão, vem Tá cá, a tudo gente bem. anda junto. Sendo que a Bíblia fala que não tem pecadinho e pecadão. É Exato. tudo uma coisa só. Exato. Então, vamos lá. Um jovem e um adolescente que tem tentações homossexuais. Existem caras que foram curados, né? Ministério de Libertação que cura essas paradas, etc, etc, etc. Mas, mas... É a eu famosa cura gay, né? não Que vamos entrar fala. nisso, mas eu creio, por exemplo, Jesus foi tentado em todas as coisas. Só que ele não cedeu a nenhuma tentação. Todos nós aqui temos tentações. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, todos nós somos tentados todos os dias. Todos. Então por que eu vou mistificar e endemonizar um menininho da igreja que tem desejo por outro menininho? Ele pode passar por todos esses processos e ser, tipo assim, conseguir lutar com isso e, cara, ter desejo por mulheres. Mas e se não? Como existem muitos que não. A gente conhece um cara que é de um movimento bem famoso no Brasil, que ele é um dos líderes. E ele teve problemas com homossexualidade. Ele não foi liberto disso. Ele tem esses desejos homossexuais até hoje. Qual que é a diferença dele? Ele não cede aos desejos. O pecado não está na tentação, está em você fazer o que está tentando, cara. Essa é a parada. A gente precisa abraçar os gays, cara. E a gente recebeu essa palavra, tipo assim, profetizaram isso no nosso ministério. Esse ano vai vir muita gente gay, muita menina bi, muita menina que cara, cara, a gente quer, vamos lá, nós queremos almas, sabe? Você foi alcançado pelo evangelho, mano. Você não foi alcançado há 10 anos, você foi se converter a 2, né? Como você falou. Eu fui alcançado pelo evangelho. Por que os gays não são alcançados pelo evangelho? Jesus jantaria, almoçaria, ele sentaria numa mesa. Por exemplo, quando a prostituta chega nos pés de Jesus, a prostituta vai para Jesus. Você vê Jesus falando: sua prostituta, se arrepende, você vende o seu corpo. O que você vê Jesus fazendo? Anda comigo, olha para mim. Olha pra mim, cara, olha pra mim. E consequentemente, vamos lá, eu não posso cobrar dos gays algo que ele, por exemplo, eu não posso cobrar amor de quem nunca foi amado. Se essa pessoa ela começa a frequentar a igreja, ela tem um desejo ardente, não do pastor, de Jesus Cristo,
Vamos lá, cara, quando você gosta de alguém, quando você fica apaixonado por alguém, você tá com aquela pessoa toda hora. Você quer saber o que aquela pessoa gosta, o que ela não gosta, o que ela mais gosta de comer, o que ela mais gosta de assistir, onde que ela gosta de passear. Mas por que a gente não é assim com Jesus? A gente trata Jesus como uma religião, velho. Só que Jesus é uma pessoa, ele não é uma religião. Jesus não veio fundar um cristianismo, mano. Ele não veio fundar um cristianismo. Então, como os gays, como um adúltero, como um cara que mente, como um cara que é viciado constantemente em droga, ele chega na igreja e ele começa a amar o Senhor Jesus, e ele quer saber o que o Senhor Jesus gosta e o que ele não gosta. Jesus, se o Senhor não gosta desse tipo de prática, pelo Senhor, não pelo meu pastor, eu vou largar. Eu vou ser celibato. Eu não quero, eu sei que, por exemplo, ele vai ceder à tentação. Então a prática homossexual é condenada pela Escritura, tá? A prática homossexual é condenada. Só que os homossexuais não são condenados. Assim como os adúlteros não são condenados. Assim como os mentirosos não são condenados. A grande verdade é que esse tipo de discussão não tem muito bem estabelecido o pecado, porque todo mundo pecou, cara. Todos nós pecamos constantemente. A grande diferença é que a gente não tem a maturidade de lidar com esse tipo de assunto, assim como a gente está tendo a maturidade de lidar com tatuagem, música secular, abre aspas, agora, a gente tem que saber lidar com esse tipo de assunto. Pegar esse cara que tem um problema, que é uma tentação como qualquer outra, e fazer ele olhar para o Senhor Jesus. Se o meu Senhor, cara, o Deus que eu vou passar a eternidade contemplando, cara, adorando Ele, cara, sabe qual, pastor, sabe por que eu vivo todos os dias? Sabe por que eu vivo todos os dias? Não é pro meu casamento, não é pra eu ser um cara que ganha 100 mil reais por mês, é porque eu amo meu Senhor. Eu sei que Deus tem algo para fazer na terra. Eu sei que a palavra diz que nos últimos dias o desejo de Deus é encher toda a terra com a sua glória, mano. Eu vivo para isso. Eu vivo para entregar minha vida pro Evangelho e para um dia ver o Senhor, para um dia olhar Ele, olhos de fogo, mano, cabelos brancos como a neve, na sua mão direita 7 estrelas. É o Senhor Jesus. Um dia eu vou ver Ele, cara. Eu vou beijar Ele, eu vou estar com o meu Senhor. Então, igreja, abre os olhos, porque se a gente não abraçar eles, porque eles são pessoas carentes de amor, tá? Pessoas carentes de Jesus. E não é, por exemplo, chegar um trans aqui, e a gente olhar e querer, você vai virar Mateus de novo, você vai virar Mateus de novo, tira isso daí, e a gente olhando assim pra pessoa, ele tem jeito, isso é cultural no Brasil, a gente xingar o cara de bicha, a gente xingar o cara de gay, a gente xingar o cara de boiola, e isso não nos aproxima, porque Jesus não veio construir muro, velho, ele veio fazer ponte. A gente precisa salvar as pessoas, cara. As pessoas estão indo pro inferno sem conhecer o autor da vida. E como que a gente fica sobre isso? Isso o meu só distancia. Exato. Eu quero os gays comigo. Eu falei isso pra ela semana passada. Amor, a gente precisa alcançar essa bolha. A gente precisa ir pra cima disso. A gente precisa alcançar essas pessoas que são carentes de Jesus. E não é o André que vai convencer. Não é o pastor que vai convencer. É o Espírito Santo. Eu acho que é isso, igreja. Vamos abrir os olhos aí, porque eu tô revoltado. A sua visão é idêntica ao que a gente fala aqui, porque o mesmo sentimento, vamos pegar uma pessoa que ela é casada e ela, vamos supor que quando ela estava fora ela não seguia nenhum tipo de crença, não conhecia Deus, não era cristão, ela traía a esposa todo mês, ou tinha um amante, só que ela passou aí para a igreja, ela aprendeu e ela entendeu que ela não podia mais. A tentação não vai vir? Exato. A tentação vai se dar. E o ponto fraco dela vai ser aquilo. O diabo vai usar aquilo. Exato, vai lidar pro resto da vida, cara. O resto da vida. O resto da vida. Vai ter que lidar pro resto da vida com a tentação. E aí? A mesma coisa é com o homossexual. E aí? É a mesma coisa que eu penso. Exato. Agora, sobre o álcool. Deixa eu só dar uma Ah, ideia rapidinho. fala, amor. A gente tem mania de demonizar o homossexual. E a igreja também tem muita mania de falar que... falar da perseguição, óbvio, é necessário falar sobre isso, é muito necessário falar sobre a perseguição que a igreja vai acontecer na igreja. Porém, a igreja ela será perseguida porque ela fala a verdade, mas porque ela ama também. Paulo ele só começou a ser perseguido a partir do momento em que ele parou de tacar pedra e começou a amar. Mano. Quando ele tacava a pedra, ele perseguia, não era? Exatamente. Então a igreja ela só Deus. vai começar a ser perseguida quando ela parar de perseguir e amar Isso as é pessoas. forte, mano. Isso é tão enraizado, pastor. Eu falo isso com o coração constrangido, porque é tão, e principalmente no nosso país, é muito cultural. Você vê isso no exército brasileiro, você vê isso em tantas outras coisas. Você zoa a pessoa de gay.
Quantas pessoas que servem até no altar, que tem essa tentação contraída e não confessa para ser curada, porque a gente tem esse tipo de pensamento secular dentro da igreja, sabe? Eu acho que é tempo da gente, não tô falando da igreja gloriosa, tô falando da gente, cara, se arrepender e alcançar essas pessoas. Criar um ambiente saudável na nossa igreja para adolescentes, para até, pessoas mais velhas confessarem isso. Confessar esse tipo de tentação, pra gente abraçar, não pra ficar apontando o dedo na cara. Porque quem vai convencer, quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Exatamente. Ponto final. Sobre bebida, você vai falar mais alguma coisa? Não. Sobre bebida. A visão da nossa igreja, né, não. Tipo assim, e agora eu vou falar algo particular meu. Eu convivo nas ruas todas as semanas. Então eu conheço várias pessoas que tiveram esse tipo de problema com bebida. Então, tipo assim, cara, perderam a vida por causa de bebida. Eu tenho um vô viciado em álcool. Tipo, a gente vai lá e meio dia ele tá bêbado. Ele não consegue se relacionar com a gente. Então, a visão que a gente segue, por exemplo, nós não bebemos. E por exemplo, todo mundo que você vai ver do Bola de Neve não bebe. Só que, porém, nós temos outros irmãos que são até evangélicos, inclusive as igrejas dos Estados Unidos interpretam um texto como: não posso embriagar, mas se eu apreciar um vinho, ok. Só que aqui é a interpretação que a gente crê. Para eu, André, é uma linha bem tênue. Já foge de secular e gospel, porque isso daí Jesus quebra. Jesus não era gospel, tá ligado? Jesus, ele é Senhor sobre tudo, todas as coisas. Quer comamos, quer bebemos. Anotem isso daí. Só que esse tipo assim, essa linha, eu já sou mais pendurado, tipo assim, eu prefiro evitar. Tá ligado? Que pra quem andar em cima da linha, sabendo que você pode... Mas quem tem a maturidade de beber e não ficar louco e não faz pecar, amém. Porque, eu acho que a grande verdade, a gente tem que ser honesto com o texto bíblico. A gente não pode demonizar, como eu vejo muita gente fazendo. Então não é pecado, ponto. A doutrina da sua igreja é assim, amém, eu respeito. A da nossa é assim. Que enquadra em muitas coisas. Se você coisas. não estiver debaixo de uma doutrina, já é pecado. Exato. Se você está debaixo da doutrina lá e está falando que não pode, você está desobedecendo uma liderança. Exato. Então já não é nem um pecado beber o vinho, mas é pecado você desobedecer. Mesma coisa da tatuagem. Mesmo tudo. Etc. Então a questão meu ponto de vista é, qual o motivo? Por que você está fazendo? A mesma coisa da tatuagem, né? Qual o motivo de você estar fazendo? É sacrifício? Sacrifício não tem nada a ver, é a mesma coisa, não é uma idolatria, não é algo. E o testemunho. Também tem muito disso, algo que minha mãe, minha pastora Kátia sempre fala. Imagina você estar num ambiente que você tomou um vinho, porque você disse que você não pode se embriagar, só que você chega e alguém pede uma oração pra você vai fazer uma oração com bafo de álcool na cara da pessoa que pediu uma oração. Eu detesto bafo de álcool, né? Constrangedor, ainda mais a pessoa que ela vai olhar e falar assim, ele vai orar pra mim sabendo que tava bebendo, porque tem muita gente que tem... As pessoas que são do mundo, elas olham pra você, elas sabem que você não pode beber, ela sabe isso, ela sabe, e ela tenta colocar na sua cabeça que você pode beber, só que quando você pode beber, ela fala, olha lá, ele tá bebendo. Quando ela vê alguém que bebe, ela olha pra pessoa que bebe e fala assim, olha lá, ele bebe, ele é safado, ele não é, só que a mesma pessoa que te aponta como safado, ela tentou fazer você beber, pra mostrar que pode beber. Não é pecado, a Bíblia diz. Pra ela não se julgar, mas quando ela vê você fazendo o que é um pastor, ela vai fazer o quê? Safado, ele é ladrão, sabia que ele é ladrão, porque todo pastor é ladrão, né? Esse é um ponto. Todos. Todo pastor é ladrão. O Brasil é bem ferido com dízimo e oferta. Ele bebe, ele é ladrão, na verdade não tem muito a ver. Não tem muito a ver, sabe, ele bebia ladrão, ele rouba o dízimo, roubou na igreja. A primeira coisa que as pessoas falam quando você fala, pastor, já quer ficar rico. Exatamente. O Brasil é bem feridão com isso, cara, bem feridão. Mas, cara, é que nem como se você for parar pra ver também, padre, geralmente se você parar pra ver e olhar, as pessoas falam que padre, generalizando, pedófilo. Isso são coisas que as pessoas generalizam. Extremos, cara, foge de extremos. Extremos. Foge São coisas que não tem nada a ver. Se você olhar pra ver, tem pessoas. Todas as religiões, tanto que se você olhar o Espiritismo, o Umbanda, Candomblé, catolicismo, se você parar, tem extremos em todas as religiões, todas. Exatamente. Então, quando a pessoa chega e fala assim, você não se comove, você não fica triste quando alguém fala que você rouba a igreja, não, porque isso aí são extremos, como você falou. Jesus não é extremo. Não uma heresia, são heresias que isso sim é um secular dentro da igreja. Cara, eu vou dar um exemplo, meus pais na fé, eles não bebem, tipo assim, porque eles optaram por isso também.
Só que em datas comemorativas eles abrem um champanhe e tipo apreciam. Mano, eles são de Deus. Uhum. Tipo assim, eles têm respaldo da presença. Só que, cara, qual que é a visão? Não vamos beber. Não vamos beber. É a visão da nossa igreja, é a visão da metade das igrejas que tem no Brasil. Só que a gente precisa ter um entendimento, tipo assim, mano, existem homens de Deus que não se embriagam e ficam loucos, mas apreciam o vinho, mas, cara, é a relação dele com Deus. Mas... É parar de querer colocar o dedo na relação. Exato. André Só com que a gente Deus. não pode ser também... É uma linha tênue. Legalismo. Porque chega uma pessoa, por exemplo, fala assim, tá, mas eu posso fazer sexo antes do casamento. Porque a minha relação íntima com Deus, Jesus falou pra mim que eu posso. Não, amigão, peraí. Aí a analogia Porque, rápida. exato, a gente tem a palavra aqui. Herege, heresia. Exatamente. Aí entra o secular. Exato, você tá entendendo, né? Já Então era. é isso, cara. Eu acho que é isso. Legal. Curti pra caramba a nossa Top conversa. demais, top Eu tô demais. feliz. Se pudesse, a gente ficaria aqui 5 horas, 6 Eu horas. ficaria. A cada Com episódio certeza tá vamos mais marcar top. mais temas e trazer vocês novamente. Só antes de encerrar, eu quero agradecer todo mundo que mandou pergunta e também já pedir desculpa porque não vai dar para responder de todo mundo que mandou, mas nos próximos a gente vai tentar fazer as perguntas de todo mundo. E a gente tá com a parceria com 2 lugares e o Fabião vai falar aqui um pouco pra gente. Nós estamos aí com a gente do FEADcast, a gente conseguiu 2 parcerias, uma com o IASE de Freguesia do Ó. Então, todas as pessoas que mandaram perguntas aqui vão estar concorrendo a 4 aulas grátis para experimentar aula na escola. Uau! A escola de inglês. Quem quiser fazer inglês e espanhol, pode nos procurar, entra em contato com a igreja, entre em contato com o pessoal do FEADcast, que a gente vai estar passando o contato do IASE de Freguesia para vocês e vocês vão ter desconto na matrícula do curso e desconto de até 50% no curso de inglês e espanhol que a pessoa quiser fazer. E estamos também com uma parceria com o Instituto Embeleze da Lapa. Então também vamos sortear aqui para todos que fizeram perguntas, vouchers que vale um procedimento, tanto unha, fazer sobrancelha, massagem, os homens vai fazer barba. Então galera, a gente vai sortear daqui a pouquinho aí. Só informando também que o sorteio a gente não conseguiu fazer agora, mas a gente vai fazer o sorteio sim, vai ser tudo certinho e o pessoal aqui da mídia da nossa igreja vai entrar em contato com vocês pelo Instagram e se você for o ganhador, eles vão entrar em contato, vão passar tudo certinho, os seus prêmios e vai dar tudo certinho, beleza? E é isso, eu quero agradecer mais uma vez o André, agradecer a Nanda, meus primos queridos, eu amo vocês. Vou chamar vocês mais vezes para estar aqui com a gente, o bate-papo foi top. Top E mesmo. que Deus continue abençoando vocês, o ministério de vocês, a igreja de vocês, e continue usando, que Deus nos projetos possa levar vocês longe, porque eu sei que Ele tem um projeto muito grande para vocês. E pessoal que curta, compartilhe bastante esse vídeo, porque para alcançar bastante muitas pessoas, né? Porque aqui o assunto, o papo foi legal, então que as pessoas possam ser edificadas, porque o maior propósito dessa conversa aqui não é para nós, mas sim para edificar aqueles que assistem. E é isso, agradeço vocês e até o próximo FEADcast.